neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. E Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, oh alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Espera em Deus e no seu poder. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ouvintes amados, estamos diante da oportunidade de aprendermos coisas que podem nos levar perfeitamente à salvação, que podem levar o pecador a ser salvo, redimido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo plano do Deus vivo
de resgatar os pecadores perdidos. Você sabe que Deus olhou para baixo e declarou: a alma que pecar, essa morrerá. Será separada de mim. Não pode se aproximar de mim, diz o Senhor. E não podendo se aproximar de Deus, está morta. Por quê? A morte significa separação. E neste caso, a morte espiritual significa separação da alma para com Deus. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme afirma o apóstolo São Paulo na sua carta aos Romanos. Isto significa que todos morreram, todos foram separados, e virá um dia quando até mesmo o restinho da vida seria apagado. Mas Deus, em seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele proveu essa expressão de seu amor, de dar o seu Filho através de um tipo. E esse tipo foi tomando a um animal, tomou a sua vida em lugar da vida do pecador. No Velho Testamento, o pecador levava um cordeiro. Ele colocava sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro. Então ele sentia o sangramento e ouvia o balido. Ele sentiu o corpo rígido na morte. Ele viu o fumo do sangue aspergido subindo a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada por causa dele. Porém, a vida daquele cordeiro era a vida de um animal e não podia voltar sobre o pecador purificando-o. Então, assim, ele, o pecador, permanecia com o mesmo desejo de pecar. Ele subia com o pecado em mente e voltava um ano mais tarde para oferecer o sacrifício pela mesma coisa. Mas no Novo Testamento não é assim. Isto apenas foi um tipo. Esse cordeiro animal era um tipo que, na verdade, morria em lugar do pecador, mas não trocava a natureza do pecador. Portanto, a verdadeira religião é aquela que leva o homem ao novo nascimento. E que depois de ter uma experiência com Deus, não tem mais desejo íntimo de pecar. A vida do Cordeiro de Deus agora vem sobre este pecador arrependido. E para isto, Deus se fez carne, porque nenhum sangue poderia fazer esta obra a não ser o sangue do próprio Deus. E de que maneira isto operou? Nós podemos tomar a nossa vida. Olha para nós. O que é a nossa vida? Simplesmente uma pequena célula que veio de nosso pai. Você sabe que a fêmea não tem hemoglobina. Ela produz o óvulo. Ela é incubadora. Porém, o sangue vem do macho. É por isso que a mulher toma o nome do homem. A criança recebe o nome dele. A mãe é incubadora da criança. Ela dá à luz. A essas alturas nós já estamos querendo explicar, falar com os nossos ouvintes sobre esse mistério tremendo que é o mistério da piedade. Deus se fazendo carne, para então assim derramar sangue, mas não sangue de uma segunda pessoa, mas seu próprio sangue.
o sangue de seu filho é o seu próprio sangue. É o sangue do Pai. Por isso, São Paulo afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, que a igreja de Deus foi comprada com o seu próprio sangue. Com o próprio sangue de Deus. Não foi comprada com o sangue de uma segunda pessoa. Ou seja, de uma suposta segunda pessoa. Porque Jesus Cristo não é a segunda pessoa de Deus. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Ele diz, eu e o Pai somos um. Eu, carne, o Pai, espírito, somos um. E um espírito não pode sangrar. Um espírito não tem ossos, o próprio Jesus disse, quando apareceu aos seus discípulos. Um espírito não tem carne. Por isso, esse Deus, que é espírito, gerou esse tabernáculo no ventre de Maria. Mas você nunca pode entender que por isso Maria é mãe de Deus. Deus não tem mãe. Você nunca pode dizer isso. Você nunca poderia crer nisso. Nesse caso, qual seria o pai de Jesus? Desde que Maria é sua mãe, quem seria o seu pai? Para que Maria fosse sua mãe, nesse sentido genético mesmo, ela teria que ter tido uma sensação, mas ela não teve uma sensação. Ela concebeu totalmente virgem. E o profeta William Branham diz em sua mensagem que ela deu a semente que era Cristo. Nem o seu óvulo. Agora, os protestantes querem crer que era uma virgem nascida com a hemoglobina, que foi criado o sangue de Deus onde o germe estava, mas dizem que foi o seu óvulo, que aquela menina, aquela moça já nasceu com aquele óvulo que tinha a hemoglobina de Deus dentro de si. O profeta diz, não, senhor, aquele óvulo não pode descer através daquele tubo para o ventre, a não ser que haja uma sensação. Então você coloca Deus, vamos dizer, como marido de Maria. Deus, sendo espírito, tendo uma relação sexual com uma mulher. Como pode isto ser feito? Isto foi uma matéria total criada de Deus. Ambos, óvulo e germe, portanto, desceu no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, um óvulo fertilizado pelo próprio Deus, com a célula de Deus, para criar um corpo. Corpo me preparaste. Então, assim, ele é o princípio da criação. Agora, isto é um tipo perfeito e que nos chama atenção para vermos que tipo de cristãos que somos. A mulher na Bíblia Sagrada representa a igreja. E qual a mulher que gostaria de conceber sem ter sensação? Nenhuma delas. Mas o que acontece com a igreja nesses dias? Ela está em busca de sensação. Ela quer uma sensação. Ela está atrás de emoções. E ela quer com isso dizer que tem o Espírito Santo quando consegue sensações e emoções com Deus, com as bênçãos de Deus, com as bênçãos naturais do Senhor. Você grita por causa da chuva, louva por causa do sol, você agradece por causa de uma cura, chora, se arrepia e fala em línguas.
porque recebe uma visita de Deus. Mas o profeta William Branham diz: quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Fora de Cristo, temos sensações. Em Cristo temos bênçãos positivas, não manufaturadas, não pretexto. Agora, que tipo maravilhoso, ouvintes, o natural nos dá para conhecermos o espiritual. Esta igreja concebe a palavra de Deus, que lhe traz dores de parto, mas não através de uma sensação. A verdadeira mensagem de Deus nesta era, ao contrário de todas as demais, não lhe oferece nenhuma sensação, mas sim põe diante de você uma estrada estreita. Põe diante de você o risco de ser abandonada até pelo seu próprio marido. Como Maria ia ser abandonada por José? Põe a igreja numa situação que ela fica desprezada. Ela se torna uma igreja desprezada pelo mundo, insultada, ridicularizada. Porque você já pensou aquela mocinha aparecer grávida antes que seu marido tivesse qualquer contato íntimo com ela? O que você pensa que Maria enfrentou? Enfrentou escárnios, enfrentou a própria morte. Ela podia ser apedrejada se José a levasse no templo e provasse que ela estava grávida antes que ele a conhecesse como esposa. Ela enfrentou tudo isto porque ela tinha uma mensagem de Deus dentro de si. Se a igreja tiver uma mensagem de Deus, ela não ficará em boa situação com o mundo. Veja através da Bíblia Sagrada, veja através da história, quando foi que a igreja genuína de Deus esteve bem com o mundo? O mundo esteve bem com ela? Nunca. Ela sempre foi desprezada, ela sempre foi insultada, e ela foi aquele tipo de esposa que, tendo um marido irresponsável, que não responde no seu posto de dever, não lhe oferece determinadas condições que a esposa tem direito, mesmo assim ela permanece fiel. Mesmo assim ela permanece firme, porque ela tem um caráter guardado dentro de si, expressado através das provas. O que expressa a sua fé, o que expressa o seu caráter, são as provas, é a sua conduta, é seu comportamento na hora do ridículo, na hora das provas. Maria sabia de quem ela tinha concebido. E se o anjo não tivesse revelado ao seu marido, ele a teria desprezado-a, repudiado-a, mesmo secretamente, mas sendo um justo, intentou fazê-lo secretamente, para não infamá-la, para não difamá-la. E justamente por isto, Deus se compadeceu dele. Deus avisou para ele que o que estava nela não era de outro homem. Não se tratava de uma traição, mas era do próprio Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo para José: eu te entregarei Maria, virgem. Você tenha esse prazer em sua vida, de sua mulher conceber de mim, do Espírito Santo, ser portadora de Cristo. Todos os maridos, se fossem justos, teriam prazer de verem suas mulheres portando Cristo.
nas vestes, no porte de mulher, suas filhas numa verdadeira conduta cristã. Se eles fossem todos justos, Deus se encarregaria também de mostrar para eles o que está em suas mulheres. E se esse mundo religioso optasse pela justiça de Deus, tivesse temor de Deus e não abrisse a sua boca para blasfemar da mensagem de Deus, Deus revelaria a eles que esta igreja, que esta noiva está grávida do Espírito Santo, que esta mensagem de um profeta de Deus. Oh, se todos pudessem ter um sonho de revelação, um sonho que se tornasse realmente uma profecia em sua vida, que fosse de fato a palavra de Deus em sua vida, como José teve. Mas aqui está o momento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, alguém dentre nós tem condição de ensinar a Deus qual é o plano, qual é a maneira correta dele nos salvar? Não. Alguém diz, é pelo purgatório. Outro diz, é pela reencarnação. Outro diz, é pela moralidade. Outro diz, é pelo evangelho moderno da minha igreja, da minha denominação. Não! O plano é de Deus. O método é de Deus. A mensagem é de Deus. O único meio é de Deus. Porque foi Ele quem se encarnou. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele quem derramou seu sangue. E só Ele pode dizer, perdoados estão os teus pecados. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus. Então ele veio a Maria independente de qualquer concurso de Maria, de qualquer sensação. Não importa o que você esteja sentindo agora. Quando a pessoa está morrendo, vendo que vai morrer, ela não pode sentir-se bem. Quando a mulher está para dar à luz, ela sente dores. E assim é a verdadeira mensagem de Cristo. É a verdadeira mensagem de Deus. É a verdadeira mensagem do profeta de Deus. Ela te oferece um caminho estreito, um caminho espinhoso, independente de sensações, mas com uma fé sólida e concreta, que Deus é capaz de cumprir seu plano de redenção para com seus filhos. Deus nunca perdeu um filho seu. Jesus disse, ninguém pode arrebatar da minha mão. Oh, que Deus te abençoe. Nesse sentido, deixa que o filho seja gerado em você pela palavra de Deus e diga como Maria, cumpra em mim segundo a tua palavra. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.